Oi, meu nome é Maria Fernanda dos Santos Celestino, do 7º período de História, fazendo o estágio 3, e eu vou falar sobre o meu plano de estudo. Esse plano de aula, o tema é ditadura militar na América Latina. A série seria para o 3º ano, e o tempo seria, 3º ano do ensino médio, e o tempo seria 6 aulas, o ideal para esse tema. Os objetivos desse tema de aula é identificar formas de violência física, simbólica, psicológica, etc., suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando o mecanismo para combatê-las, com base em argumentos lógicos. Os objetivos específicos, aquele foi o objetivo geral. Os objetivos específicos, analisar as ditaduras da América Latina. Então a gente vai falar das ditaduras da América Latina, focada na brasileira, mas um pouquinho do Chile, da Argentina, mais superficialmente, mais focada na brasileira. Analisar o impacto das ditaduras nos dias atuais, tanto em questão política como pessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer o impacto que isso ficou na política hoje em dia, do que esse tipo que é errado, esse que é o tipo certo, como isso moldou a política brasileira. Na questão pessoal, como os brasileiros veem isso mesmo, tipo, você está desse lado aqui, você está errado, ou você é isso, ou você é aquilo. Como isso também afetou o pensamento da pessoa. Analisar a repressão em música, artes e jornais. A repressão mesmo, esse terceiro ponto, né? Esse terceiro objetivo. Como teve a repressão, tipo, artística, né? Você não pode ter uma música que fala sobre isso, não pode ter uma arte que fala sobre isso, você não pode publicar isso, você não pode cantar isso, você não pode ler isso é errado. Como isso... Analisar essa repressão mesmo que se teve nas ditaduras. A aula 1 seria sobre a ditadura brasileira, que começa com um golpe de 64, né, 1964, como só a ditadura brasileira, né? A ditadura militar no Brasil foi instaurada por meio de um golpe organizado pelos militares a partir de 31 de março de 1964 e concluído por meio do golpe parlamentar que se deu em 2 de abril de 1964. Esse golpe, orquestrado não só por militares, mas também pelo grande empresariado do Brasil, com apoio dos Estados Unidos, visava a derrubada de João Goulart, que era o presidente na época, e do Projeto Trabalhista, um projeto político voltado para o desenvolvimentismo e para a promoção do bem-estar social. Isso porque o João Goulart, ele era tipo um apoiador do povo, ele lutava pela igualdade e ele era visto como um comunista, um cara de esquerda. E depois que teve a reforma de base, que mexeu muito com os negócios de proprietários de terras, que já não gostavam dele, quando mexeu com os negócios pessoais deles, aí os proprietários de terras, que era uma grande parte, se juntaram com os militares, que também não gostavam da maneira dele. E também com a ajuda, né, dos Estados Unidos, se mudou, né? Também teve a inflação do Brasil, que estava muito alta, e o cara estava querendo uma igualdade ali, as pessoas já estavam, né, as pessoas assim, mais bem dispostas com a vida, mais ricas, já não estavam gostando, tipo, já tem uma inflação grande, você ainda quer dar, né, fazer uma igualdade com esses tipos de pessoas, né? Juntaram esses vários motivos e deram um golpe. Com o golpe civil-militar que derrubou João Goulart, Ranieri Mazzilli foi nomeado presidente provisório. No dia 9 de abril, foi emitido o Ato Institucional número 1, dispositivo de lei que estabelecia o aparato de repressão da ditadura. O que quer dizer isso aqui? Só nessa ditadura brasileira, essa ditadura militar,
Só nesses 20, só não, né? Foi 21 anos de ditadura, se teve 5 presidentes e todos eles foram elegidos sem o povo, né? Foram tipo, saía um, entrava outro, o povo não votava, o povo nem sabia quem tava ali. Humberto Castelo Branco foi escolhido em eleição indireta como presidente da ditadura, que se estendeu por 21 anos. Para se ter noção, na época da ditadura se teve 5 presidentes colocados indiretamente. O terceiro ponto, né, dessa primeira aula, que seria só falando sobre a ditadura brasileira, o terceiro ponto, a ditadura militar ficou marcada por ser um período de exceção, no qual todo tipo de arbitrariedade foi cometido pelo governo em nome da segurança nacional. O que isso quer dizer? Essas arbitrariedades por nome da segurança nacional foram as torturas, né? Teve muita tortura de pau de arara, era choque, era jogar água nas pessoas, né? Era tipo com animais também, né? Que eu particularmente acho uma das piores. Tinha as execuções, né? Que matavam as pessoas e ficavam por isso mesmo. Os desaparecimentos, né? De cadáveres, que é uma das coisas mais faladas, né? Na ditadura brasileira, né? Os desaparecimentos de pessoas que até hoje tem várias pessoas que nunca foram encontradas e não vão ser também, né? Porque muitos falam que eles queimavam, jogavam no rio, enterravam como indigentes e ficavam por isso mesmo. E também as prisões, tipo assim, eu ouvi que você falou tal coisa, ou você não gosta de tal pessoa, tá preso, e você ia preso, te tiravam da sua casa, né? Que é um dos pontos daquele filme Ainda Estou Aqui, aquele filme nacional, né? A segunda aula se ia falando um pouquinho das outras ditaduras. As ditaduras da Argentina, né, de 1962, a gente não vai falar muito, só vai dar uma pincelada. A ditadura do Peru, de 1968. E a ditadura do Chile, de 1973, com o golpe dos militares, né, e o suicídio do atual presidente Salvador Allende. O ditador, era um ditador mesmo, que era o Pinochet, ele assume o lugar do Salvador Allende no Chile, que também vai ser meio que importante para essas aulas que nós vamos ter, que vai ser a mais do Chile e a do Brasil. E você percebe que a maioria, como a do Brasil, que foi em 1964, e a da Argentina 62 e a do Peru 68. Só a do Chile que foi em 63, mas é tudo próximo ali. A avaliação. A avaliação seria um seminário, né? Seria na aula 4 ou 5. Seria pelo menos 3 grupos, dependendo da quantidade de alunos que teria na sala, abordando uma ditadura na América Latina. As principais seriam a do Chile e a brasileira, mas aí, dependendo dos grupos também, o grupo que quiser explorar da Argentina, do Peru ou de outro, vai ficar livre. Mas vai meio que, querendo ou não, a brasileira, a maioria das pessoas sabe. Então, esse seria um trabalho para os alunos mesmo explicarem a ditadura. A terceira avaliação seria a resenha dos filmes que eu vou passar. Os alunos mesmos vão escolher o que eles mais gostarem ali e vão fazer a resenha. Não precisa ser só de um filme ou só do outro, vai ser espalhado. Seria uma roda de conversa, né, sobre a questão da censura e como os alunos se sentem com a censura, ou como também isso pode ser abordado hoje em dia, né? Como os alunos podem trazer música, podem trazer, sei lá, charges, livros, ou até jornais mesmo, se eles tiverem, assim, podem ter para pesquisar na internet, uma coisa que eles gostaram. E vão abordar isso, como a censura nas ditaduras antigamente nesses países, né? E a censura também hoje em dia em países mais fechados, vamos pegar, sei lá, a Coreia do Norte, como ele tem uma censura em certa coisa, ou como pegar, sei lá, o Brasil mesmo deve ter censura em alguma coisa, né? Que foi um grande debate que se teve, né, assim, no meio da internet, numa época, sobre, assim, tipo, liberdade de expressão, né? Onde até vai o limite da liberdade de expressão. Os alunos podem discutir isso, trazendo
o que eles gostarem, como música, arte, filmes, até videogames também. Tem videogames que são censurados. Os recursos que a gente vai usar vai ser data show, né, pelos filmes, o uso do quadro, e a passagem dos 2 filmes que vai ser o filme Amor e Revolução, de 2015, que fala sobre a ditadura de Pinochet no Chile, né, que seria a aula 3, né. A avaliação seria na aula 4 e 5. Não seria a aula... Os filmes seriam na aula 4 e 5 e as avaliações seriam na aula 6, né, o seminário. Talvez a resenha dos filmes vai precisar de mais aulas aqui, mas, né, aí fica, né, talvez passar só um filme também, e se só o seminário, não ter essa roda de conversa, que talvez não dê tempo, né, dependendo do tamanho da sala e da escola também, ou como vai ser levado. Mas os recursos seria a passagem do filme Amor e Revolução, de 2015, que fala sobre a ditadura de Pinochet no Chile, que eu já assisti esse filme e é uma história real, e fala como... Bem, ele era um ditador, ele tinha massacres, né? Nesse filme se fala sobre... Era uma casa de mulheres, tem toda uma questão religiosa também, toda uma lavagem cerebral que eles faziam nas pessoas. Tem também o tráfico de arma, o tráfico de pessoas, né? Os estupros também, né? Os massacres que tinham em campos de futebol, né? Que se teve no Chile, teve campos de futebol que foram usados como lugar para massacrar pessoas. E o filme brasileiro, o segundo filme, né? Que se der tempo passaria, seria o filme brasileiro Marighella, que é um filme também baseado em fatos reais, e é de 2019, e que o ator é um cantor, eu esqueci o nome dele, mas é um cantor famoso, é um cantor de pagode que faz o protagonista. Baseado em fatos reais, né, da vida de Carlos Marighella, que ele era um grande revolucionário esquerdista, era até considerado o inimigo número 1 do Brasil. E, tipo assim, ele lidava ali com jovens revolucionários, sendo ele uma pessoa mais velha, enquanto ele tentava, né, conciliar com a vida com o filho dele, prometia pro filho dele: vou voltar, mas ele também não queria deixar a luta, as causas dele e a luta, né? E mostra também as torturas, né? Assim como no do Amor e Revolução também mostra as torturas, né? Mostra a opressão, né, dos jornalistas. No Amor e Revolução mostra mais a opressão dos jornalistas e como eles se disfarçam, né? E vão entrar nessa casa de mulheres. Ali tem toda uma lavagem cerebral. E eles tentam fugir com essas mulheres. Aí eles vão até, conseguem fugir, vão... Acho que com políticos, alguma coisa assim, acho que na Casa Branca, não lembro muito bem. E tentam pedir ajuda, mas essas pessoas também estavam tudo malcomunado, então, né, é uma fuga bem difícil, não dando spoiler. Assim como o do brasileiro também, no filme do Marighella, que irei passar, que também tem uma questão da repressão, né, questão artística ali dos jovens, né, e tal. Os jovens até meio que se explodem, eles lutam mesmo, eles vão dar a cara. Também tem a questão da censura, que eles usam o rádio como um escape, né? Aí é descoberto. Tem a questão mais humana, eu acho. Eu acho que o do Marighella é mais uma questão humana, que é o ponto principal, né, da aula, do objetivo da aula, que é identificar formas de violência física, simbólica e psicológica, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais, culturais, discutindo e avaliando o mecanismo para combatê-las, com base em argumentos lógicos. O que, querendo ou não, o filme do Marighella eu acho que é um dos mais importantes para se passar, ainda mais por ser um filme nacional.
E o filme Amor e Revolução está disponível no YouTube, assim, eu posso falar sobre ele e os alunos se interessarem em assistirem. Mas o Marighella eu acho que seria o que iria passar. E a avaliação seria o seminário, né, de grupos abordando cada uma ditadura. E uma resenha de um dos filmes. Talvez a roda de conversa não dê, mas é esse o plano de aula.